Meu nome é Jaqueline. Aos 32 anos, nunca imaginei que minha própria família tentaria explorar meu pequeno negócio de buffet em Chicago. Quando minha prima Amanda ligou para anunciar seu noivado, fiquei genuinamente feliz por ela. Essa felicidade evaporou rapidamente quando sua voz doce e açucarada revelou o verdadeiro propósito de sua ligação. Ela queria que eu fizesse o buffet do casamento dela para 250 convidados de graça. A maneira como ela disse, será uma ótima exposição para o seu negócio, com aquele olhar calculista nos olhos, fez meu estômago revirar. Se você estiver assistindo a este vídeo, deixe um comentário me contando se algum membro da sua família já tentou se aproveitar de você dessa forma e clique em se inscrever para descobrir as consequências chocantes desta história. O caminho para criar meu negócio de buffet, Sweet and Savory, não foi nada fácil. Por 8 anos, trabalhei na Morgan Financial, subindo na hierarquia corporativa enquanto ignorava a vozinha interior que me lembrava o quanto eu realmente amava cozinhar. Todo fim de semana, enquanto meus colegas se recuperavam de ressacas ou assistiam a Netflix, eu experimentava receitas e organizava jantares cada vez mais elaborados. O ponto de virada aconteceu durante uma semana particularmente difícil no escritório. Nosso departamento tinha acabado de concluir um grande projeto de fusão que nos fez trabalhar 16 horas por dia durante 3 meses seguidos. Meu chefe levou todo o crédito na apresentação final. E enquanto eu estava ali sentado, observando-se deleitar com os aplausos, algo dentro de mim estalou. Percebi que tinha 30 anos e estava profundamente infeliz com minha carreira. Naquele fim de semana, esbocei uma carta de demissão e um plano de negócios. Economizei $45.000 ao longo dos anos, morando em um apartamento minúsculo e raramente tirando férias. Os meus amigos achavam que eu era louco por deixar um emprego estável de 6 dígitos para trabalhar no negócio arriscado de restaurante, mas eu estava determinado. Olhando para trás, eu provavelmente era um pouco louco, mas às vezes você precisa daquele toque de insanidade para dar um salto de fé. O primeiro ano foi brutal. Converti esses $45.000 em equipamentos, licenças, materiais de marketing e um depósito de segurança para um pequeno espaço de cozinha comercial. Cada centavo foi contabilizado, e eu me vi verificando minha conta bancária minguante com ansiedade crescente. A cozinha não era nada sofisticada, apenas 56 metros quadrados, com balcões industriais de aço inoxidável, um forno comercial e unidades de refrigeração que faziam barulhos preocupantes em dias quentes. Mas era meu, e isso tornava lindo. Minha jornada de trabalho chegava a 16 horas, 7 dias por semana. Eu acordava às 4 da manhã para preparar as entregas da manhã, cuidar do buffet do almoço e depois me preparar para os eventos noturnos, muitas vezes só indo para a cama à meia-noite. Minhas mãos desenvolveram calos devido ao uso de facas e queimaduras devido a panelas quentes. Meus pés doíam constantemente, mas, estranhamente, eu me sentia mais vivo do que nunca sentado naquele escritório com clima controlado. Os primeiros clientes foram antigos colegas de trabalho que tiveram pena de mim, encomendando pratos de almoço para suas reuniões ou me contratando para pequenos jantares. Muitos estavam claramente céticos sobre minha mudança de carreira, mas me apoiaram o suficiente para me dar uma chance. As avaliações foram positivas, mas o negócio estava apenas começando a dar frutos. O boca a boca é poderoso, mas lento, especialmente quando se começa do zero. Depois de 3 meses, percebi com horror que talvez não conseguisse pagar o aluguel do meu apartamento e da cozinha. Cortei todas as despesas pessoais possíveis, mudei para um apartamento ainda menor, eliminei qualquer luxo e comi os ingredientes que sobraram dos meus serviços de buffet. O orgulho me impediu de pedir ajuda até que minha mãe veio me visitar inesperadamente e me encontrou chorando por causa de uma planilha. Naquela noite, ela e meu pai me ofereceram um empréstimo de $15.000 para manter o negócio funcionando. Foi um alívio e uma nova pressão saber que agora eu devia o dinheiro da aposentadoria dos meus pais. A segunda crise financeira ocorreu na marca de 6 meses. Um cliente corporativo cancelou um grande evento com apenas 2 dias de aviso, deixando-me com milhares de dólares em ingredientes e nenhum pagamento. O contrato tinha uma cláusula de cancelamento, mas executá-la significaria honorários advocatícios que eu não poderia pagar e potencialmente prejudicaria minha reputação. Engoli a perda e fiz um pequeno empréstimo empresarial para cobrir despesas, aumentando minha dívida crescente. A terceira quase falência aconteceu na marca de 1 ano. Contratei 2 funcionários de meio período, Madison e Trent, ambos formados em culinária e com experiência em restaurantes.
Eles eram talentosos e trabalhadores, mas os impostos sobre a folha de pagamento e os custos com seguros foram mais altos do que o esperado. Naquele mês, pensei seriamente em fechar a loja e cheguei a olhar vagas de emprego na minha antiga área. Mas a ideia de retornar àquela vida depois de experimentar a liberdade era insuportável. O avanço finalmente veio por um golpe de sorte. Um executivo de tecnologia compareceu a uma festa de aniversário que organizei e ficou impressionado com minha torta de mirtilo com molho de limão e ervas. Uma receita passada pela minha avó com meu toque moderno. Ele me contratou para um pequeno evento corporativo, o que resultou em uma festa de fim de ano maior, que por sua vez resultou em um fluxo constante de clientes corporativos. Seu apoio teve peso na comunidade empresarial de Chicago e, de repente, meu telefone começou a tocar com perguntas de pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Aquela torta de mirtilo se tornou meu prato principal, aquele que os clientes pediam especificamente. Comecei a experimentar variações sazonais, criando uma versão de morango com ruibarbo para a primavera e uma adaptação de pera temperada para o outono. Cada um foi servido com o mesmo molho de limão característico que as pessoas não conseguiam entender, graças ao ingrediente secreto da minha avó, um toque de limão, tomilho e lavanda. No final do segundo ano, a Sweet and Savory finalmente se tornou lucrativa, embora apenas um pouco. Eu havia expandido para 5 funcionários de meio período e um sistema de reservas adequado. Meu apartamento ainda era pequeno e eu ainda trabalhava 14 horas por dia. Mas o medo existencial havia desaparecido. Eu estava construindo algo real, algo que trouxesse alegria às pessoas por meio da comida, exatamente como eu sempre sonhei em fazer. A sensação de depositar aquele primeiro cheque de lucro real na minha conta bancária é algo que nunca esquecerei. Não era muito, apenas $3.000 depois de todas as despesas, mas representava validação. Todas aquelas dúvidas, todos aqueles momentos de pânico, todas aquelas noites me perguntando se eu tinha cometido o maior erro da minha vida, valeram a pena por aquele único momento em que soube que tinha criado um negócio sustentável fazendo o que eu amava. Meu relacionamento com Amanda sempre foi complicado. Ela é 6 anos mais nova que eu, filha única da minha tia Susan. E desde cedo ficou claro que ela era filha de ouro daquele lado da família. Amanda tem o tipo de beleza natural que chama a atenção com seu cabelo loiro perfeito e o tipo de sorriso que faz as pessoas quererem agradá-la. Quando criança, eu era o desajeitado e estudioso, enquanto ela era a borboleta social que todos adoravam. A dinâmica familiar mudou drasticamente quando Amanda tinha 10 anos. O tio Robert, um advogado poderoso, deixou a tia Susan por sua secretária de 24 anos, no que se tornou um divórcio escandaloso que dividiu as lealdades familiares. Tia Susan, devastada e de repente mãe solteira, canalizou toda a sua energia e atenção para Amanda. Compreensivelmente, ela queria proteger a filha da dor do abandono. Mas a maneira como ela fez isso criou uma criança que esperava que o mundo se curvasse aos seus desejos. Susan encheu Amanda de presentes, raramente dizia não e constantemente dava desculpas para o comportamento dela. As reuniões de Natal se tornaram desconfortáveis, pois Amanda recebia montanhas de presentes enquanto o resto de nós, primos, assistíamos com uma inveja mal disfarçada. Para ela, festas de aniversário eram eventos elaborados que faziam as recepções de casamento parecerem um fiasco. Quando Amanda era adolescente, ela já tinha desenvolvido a expectativa de que as pessoas existiam para satisfazer seus desejos. Nossa história pessoal de conflito abrange muitos anos. O primeiro grande incidente aconteceu quando eu tinha 24 anos e Amanda tinha 18. Ela tinha acabado de se formar no ensino médio e estava indo a um baile formal com um namorado. Sem pedir permissão, ela entrou no meu armário durante uma reunião de família e pegou meu vestido de grife, uma extravagância de $600 que eu tinha comprado para uma festa de caridade. Quando percebi que ele havia sumido e a confrontei, tia Susan interveio, dizendo que eu estava sendo mesquinho e que ficaria feliz em ajudar Amanda a ter uma noite especial. Amanda devolveu o vestido com uma mancha de vinho na frente sem pedir desculpas. Quando pedi que ela pagasse pela lavagem a seco ou pela troca, ela riu e disse: "É só um vestido, Jack. Por que você é tão materialista?" A mãe dela a apoiou. E para manter a paz na família, abandonei o assunto. O vestido nunca mais foi utilizável. A segunda exploração notável aconteceu 3 anos depois. Amanda me ligou chorando, dizendo que seu carro tinha quebrado e que ela precisava de $2.000 para consertos imediatamente ou perderia seu novo emprego. Contra meu melhor julgamento, transferi o dinheiro para a conta dela naquele dia.
Ela prometeu me pagar em parcelas a partir do mês seguinte. Esses pagamentos nunca se concretizaram. E sempre que eu tocava no assunto delicadamente em reuniões de família, ela dizia em voz alta: "Meu Deus, você ainda está pensando nisso? Achei que você estava indo bem no seu trabalho na área financeira. Vou te pagar quando puder." O incidente do aeroporto ficou particularmente marcado na minha memória. Amanda tinha ido a Miami em uma viagem só de amigas e me ligou à meia-noite dizendo que seu voo de volta havia sido alterado e que ela precisava de uma carona do aeroporto às 2 horas da manhã. Apesar de ter uma apresentação importante no dia seguinte, programei meu alarme e dirigi 45 minutos até O'Hare. Depois de esperar no estacionamento do celular por 1 hora e ligar para ela várias vezes sem resposta, finalmente recebi uma mensagem: "Encontrei outra carona. Esqueci de avisar. Desculpe." No dia seguinte, vi postagens no Instagram mostrando que ela tinha estendido sua viagem por um dia sem se preocupar em me avisar que minha ida ao aeroporto não era necessária. A dinâmica familiar que permite o comportamento de Amanda é complexa. Minha mãe, Laura, e tia Susan têm um relacionamento tenso que remonta a rivalidades de infância que nenhuma delas consegue explicar completamente. Suas interações em reuniões familiares são frias e educadas, com nuances de tensão que todos fingem não notar. Essa divisão significa que sempre que surge um conflito entre Amanda e eu, a família naturalmente se divide de acordo com essas linhas de falha pré-existentes. Acima de tudo está minha avó Margarete, uma mulher formidável de 80 anos que valoriza a harmonia familiar acima de tudo. Sua resposta padrão para qualquer conflito é: o sangue é mais forte que a água, e a família deve sempre vir em primeiro lugar. Embora esses sentimentos pareçam nobres, na prática, eles geralmente se traduzem em todos acomodando os membros mais difíceis da família em prol da paz. A aprovação da vovó Margarete é importante para todos nós, e decepcioná-la tem um alto preço emocional. A vida atual de Amanda parece perfeita nas redes sociais. Ela trabalha na Preston Advertising como executiva de contas júnior, cargo que conquistou por meio das conexões do tio Robert, e não por suas qualificações. Seu feed do Instagram é organizado para mostrar uma existência glamourosa com fotos de brunches com champanhe, compras de grife e férias tropicais. O que não aparece nessas imagens cuidadosamente filtradas é a montanha de dívidas de cartão de crédito que ela acumulou tentando manter esse estilo de vida. Jason, seu noivo, vem de uma família muito rica. A família dele é dona de uma corretora de sucesso, onde ele trabalha como corretor da Bolsa de Valores, dirigindo um Tesla e vestindo ternos que custam mais do que meu aluguel mensal. Das poucas vezes que o conheci, percebi que ele é charmoso de uma forma refinada, mas carece de profundidade ou calor genuíno. Ele parece ver Amanda como um acessório atraente e não como uma parceira, e ela parece satisfeita com esse arranjo, desde que venha com benefícios materiais. Os planos de casamento refletiam esse sistema de valores superficial. Eles escolheram Lakeside Manor, o local mais caro da área de Chicago, com uma lista de convidados de 250 pessoas, a maioria das quais eram contatos comerciais de Jason, e não amigos de verdade. Amanda vinha postando atualizações sobre o planejamento do casamento há meses, cada uma mais extravagante que a anterior. De convites personalizados gravados a flores importadas, passando por um vestido de grife com um preço de 5 dígitos. Apesar de todos os conflitos passados, sempre tentei manter um relacionamento cordial com Amanda. Reuniões familiares acontecem várias vezes ao ano, e achei mais fácil sorrir e desviar as conversas de assuntos delicados. Eu realmente esperava que ela amadurecesse com o tempo e talvez desenvolvesse mais consideração pelos outros. Quando recebi o cartão de reserva de data dela, 6 meses atrás, marquei meu calendário e comecei a separar dinheiro para um belo presente de casamento, determinada a ser uma pessoa melhor novamente. O telefonema que acabaria com minha paz de espírito veio numa terça-feira à noite, em abril. Eu estava na minha cozinha testando receitas para um evento corporativo agendado para o dia seguinte, cercado por diferentes variações de aperitivos e tomando notas detalhadas de cada iteração. O molho de redução fervente exigia minha atenção, e farinha salpicava minhas bochechas e meu avental quando meu telefone tocou, exibindo o nome de Amanda. "Jack, como vai? O que você está fazendo?" Sua voz tinha aquele entusiasmo artificial que imediatamente me colocou em alerta. Amanda só usava esse tom quando queria alguma coisa. "Oi, Amanda, estou trabalhando em algumas receitas para amanhã", respondi, colocando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto mexia o molho. "Parabéns novamente pelo noivado."
O local está lindo pelas fotos que você postou. Obrigada. É por isso mesmo que estou ligando. O planejamento do casamento está indo muito bem, mas você sabe como são essas coisas. Tantos detalhes. Ela riu levemente. Então, o que há de novo com sua pequena empresa de buffet? Você está se mantendo ocupado? A maneira desdenhosa como ela disse a pequena empresa de buffet fez meu queixo ficar tenso, mas mantive a voz calma. Sim, as coisas estão indo bem. Na verdade, estamos com a agenda lotada para os próximos 3 meses. Que bom ouvir isso. Sempre conto aos meus amigos sobre o meu primo, o chefe. Todos ficam impressionados por você ter conseguido fazer dar certo. A maioria dos pequenos negócios fracassa no primeiro ano, sabia? 2 anos se passaram e isso continua crescendo, eu disse, forçando um sorriso na voz enquanto me perguntava quando ela chegaria ao ponto. Mas tenho certeza de que você não ligou para discutir as estatísticas do meu negócio. O que houve? Houve uma pequena pausa antes que a voz de Amanda mudasse para um tom mais sério. Bem, na verdade, estou com um probleminha com o buffet do casamento. Sabe, reservamos aquele lugar chique, o Downtown Culinary Concepts. Eles ligaram hoje dizendo que vão aumentar os preços em 30% devido à inflação dos alimentos ou algo assim. É ridículo. O Jason está furioso. Que pena, eu disse cautelosamente. Você tinha um contrato com preço fixo? Sim, mas aparentemente havia algumas letras miúdas sobre ajustes de mercado. Enfim, isso me fez pensar. Sua voz se iluminou artificialmente novamente. Sabe, isso pode ser uma bênção disfarçada. Eu estava dizendo ao Jason, por que estamos pagando uma empresa de buffet qualquer se meu primo tem um negócio de comida? Fiquei com o estômago embrulhado quando percebi onde isso estava me levando. Desliguei o fogo do meu molho e dei a ela toda a minha atenção. Amanda, o Sweet and Savor está com a agenda lotada até agosto. Seu casamento é em julho, certo? 23 de julho, ela confirmou. Mas isso é família, Jack. Você pode mudar as coisas por família. E pense bem. Ter sua comida no meu casamento seria uma exposição incrível para você. Haverá 250 convidados, incluindo o chefe do Jason e muitos clientes ricos em potencial. Isso pode levar seu negócio para o próximo nível. A audácia da proposta dela me deixou momentaneamente sem palavras. Respirei fundo e tentei abordar a situação profissionalmente. Amanda, agradeço por ter pensado em mim, mas fazer o buffet de um casamento desse tamanho é uma tarefa e tanto. Estamos falando de custos com alimentação, equipe, salários e aluguel de equipamentos para 250 pessoas. Normalmente, isso ficaria entre $25.000 e $30.000. Houve um momento de silêncio antes que Amanda caísse na gargalhada. Meu Deus, você não espera que eu pague isso, né? Somos uma família. Estou te oferecendo uma oportunidade. Você sabe quanto as pessoas gastam em publicidade? Isso seria melhor do que qualquer anúncio que você pudesse comprar. Entendo o ângulo de exposição, mas ainda tenho custos fixos para cobrir, expliquei, tentando evitar que a frustração transparecesse na minha voz. Só a comida para tanta gente custaria milhares. Sem mencionar que eu precisaria contratar mais funcionários. Mas você já tem todo o equipamento e tudo mais, ela retrucou, com desdém. E não pode simplesmente comprar ingredientes mais baratos dessa vez? Ninguém vai notar. Além disso, seus funcionários também seriam pagos em exposição. Todos ganham. Belisquei a ponta do meu nariz, sentindo uma dor de cabeça se formando. Amanda, a exposição não paga meu aluguel nem o salário dos meus funcionários. Posso te oferecer um desconto familiar, mas não posso trabalhar de graça. Isso não é sustentável para o meu negócio. Acho que você não está entendendo a oportunidade aqui. Sua voz assumiu um tom áspero. A família do Jason conhece todo mundo importante em Chicago. Essas conexões podem te ajudar a sobreviver. Você não quer contribuir para o dia mais importante da minha vida? Que tipo de família não se apoia? E lá estava, a viagem de culpa que eu esperava. Eu te apoio, Amanda, mas este é o meu ganha-pão. Você pediria aos seus amigos fotógrafos para fotografar em seu casamento de graça ou ao florista para doar milhares em arranjos?
Isso é completamente diferente, ela retrucou. São negócios consolidados. Você ainda está tentando construir um nome para si mesmo. Você deveria me agradecer por esta oportunidade. A conversa estava se deteriorando rapidamente. Tentei mais uma abordagem. Deixe-me elaborar uma proposta com um desconto significativo para famílias. Talvez possamos chegar a um acordo que beneficie ambos. Não acredito que você está sendo tão egoísta. A voz de Amanda falhou com o que pareciam lágrimas ensaiadas. Depois de tudo que nossa família fez por você, você sabia que a mamãe ajudou a convencer a vovó a te emprestar dinheiro quando você estava começando? Isso era novidade para mim e completamente falso. Até onde eu sabia, minha avó me ofereceu incentivo, mas nenhum apoio financeiro. O empréstimo de $15.000 veio diretamente dos meus pais. Amanda, isso não é verdade. Mas eu... Ela me interrompeu. Tanto faz, Jack. Achei que podia contar com você. Acho que me enganei. Vou dizer a todos que você estava ocupada demais com seus clientes de verdade para ajudar sua própria família. A manipulação foi tão transparente. Teria sido risível se não fosse tão irritante. Eu não disse não. Eu disse que não posso fazer isso de graça. Há uma diferença. Esquece, disse ela friamente. Vou falar com a mãe do Jason. Ela conhece o dono do Elite Catering. Eles fazem eventos para celebridades. Amanda, por favor. Vamos discutir isso racionalmente. Preciso ir. O Jason está ligando. Pense no que eu disse e me avise quando mudar de ideia. Isso pode ser muito importante para você, Jack. Não estrague tudo. Com isso, ela desligou. Fiquei na cozinha, com o telefone na mão e o molho agora muito reduzido e estragado. A conversa inteira me fez sentir manipulado e desvalorizado. Eu sabia por experiência própria que esse não seria o fim. Logo, tia Susan ligaria, e depois possivelmente minha avó, todas pressionando de diferentes ângulos até eu ceder. A pior parte era a vozinha na minha cabeça, perguntando-me se eu estava mesmo cometendo um erro. E se essas conexões pudessem impulsionar meu negócio? E se recusar realmente me tornasse egoísta? Balancei a cabeça para clarear esses pensamentos. Não, meu trabalho tinha valor. Meu tempo tinha valor. Meus funcionários mereciam uma remuneração adequada. Permanecer firme não era egoísmo. Era uma questão de respeito próprio. Raspei o molho queimado no lixo e comecei de novo, meus movimentos mais agressivos do que o necessário enquanto picava ervas frescas. Como previsto, meu telefone acendeu com o nome da tia Susan menos de 20 minutos depois. Deixei cair na caixa postal. Hoje à noite, eu precisava me concentrar nos clientes que realmente valorizavam meu trabalho o suficiente para pagar por ele. Na manhã seguinte, cheguei à minha cozinha comercial mais cedo do que o habitual, ainda perturbado pela conversa com Amanda. Meu chefe de cozinha e amigo próximo, Michael, já estava lá preparando vegetais para o almoço corporativo do dia. A cozinha cheirava a pão fresco e alho refogado. Normalmente aromas me acalmam, mas hoje eles não conseguiram dissipar meu desconforto. Parece que você não dormiu, observou Michael, sem tirar os olhos do trabalho preciso que fazia com a faca em uma pilha de pimentões vermelhos. Evento corporativo, estresse ou drama familiar? Amarrei meu avental com mais força do que o necessário. Como você adivinhou? Família. A sua cara de estresse corporativo é diferente da sua cara de estresse familiar. O ambiente corporativo te deixa focado e intenso. A família te faz parecer que você quer atirar facas em vez de cortar com elas. Ele gesticulou em direção à cafeteira com o queixo. Chá fresco, extra forte. Enquanto servia uma xícara, contei a conversa da noite anterior com Amanda. A expressão de Michael ficou cada vez mais incrédula até que ele finalmente largou a faca e olhou para mim. Deixa eu ver se entendi. Sua prima quer que você faça o buffet de um casamento para 250 pessoas de graça. Ela tem ideia do que isso envolve? A descrença em sua voz validou meus próprios sentimentos. Precisaríamos de pelo menos 12 funcionários, aluguel de rechaldes, travessas, transporte, sem mencionar 3 dias de trabalho de preparação.
Aparentemente, tudo isso são apenas coisas que eu já tenho e deveriam ser doadas para exposição, eu disse, fazendo aspas no ar. Exposição. Michael praticamente gritou a palavra. O que é isso, 2010? Diga a ela para te pagar em dinheiro de verdade ou seguidores no Instagram. Ele voltou a cortar com vigor renovado. Então, o que você vai fazer? Encostei-me no balcão, segurando meu café. Não sei. A minha parte racional sabe que isso é ridículo. Mas aí tem o complexo de culpa familiar. Você sabe como é. Eu sei, disse-lhe com mais delicadeza. Meu irmão ainda acha que eu deveria fazer o buffet de aniversário dos filhos dele de graça. Mas isso é outro nível, Jack. Passamos a hora seguinte discutindo possíveis compromissos enquanto nos preparávamos para as tarefas do dia. Michael, que nunca mede as palavras, estava firmemente no campo de dizer a ela para ir embora, mas entendia as complicações familiares. Calculamos exatamente quanto um casamento daquele tamanho nos custaria, aproximadamente $18.000 somente em comida, mais outros $7.000 em funcionários, salários, equipamentos e transporte. Mesmo com um desconto generoso de 50%, ainda precisaríamos de pelo menos $12.000 para atingir o ponto de equilíbrio. Que tal nos oferecermos para servir apenas os aperitivos ou apenas o prato principal? Sugeriu Trent, nosso mais novo membro da equipe, que estava ouvindo em silêncio enquanto preparava a massa. Não é uma má ideia, admiti. Limitar o escopo pode torná-lo mais administrável. Durante um breve intervalo antes do almoço, liguei para minha mãe pedindo conselhos. Ela atendeu no primeiro toque, sugerindo que já tinha ouvido falar da situação. Amanda ligou para você, não ligou? Perguntei, saindo para ter privacidade. Na verdade, foi a Susan que me ligou. Do lado da minha mãe. Ela parece achar que você está sendo irracional. Mãe, isso me custaria milhares de dólares. Não é como se a Amanda estivesse pedindo uma xícara de açúcar emprestada. Eu sei, querida. Tentei explicar isso para Susan, mas você sabe como ela fica com a Amanda. A voz da minha mãe estava cansada. Ela parece pensar que, por ter um negócio, você pode simplesmente descontar isso nos impostos ou algo assim. Não é assim que as deduções fiscais funcionam, resmunguei. Eu ainda estaria sem dinheiro. Eu sei. Olha, ninguém espera que você trabalhe de graça, mas talvez haja um meio-termo. Sua avó está chateada com tudo isso. Ela vive dizendo que família deve ajudar família. A menção da minha avó acrescentou outra camada de pressão. Aos 84 anos, ela ainda era matriarca cuja opinião tinha peso significativo. Decepcioná-la teria efeitos em cascata por toda a família. Vou tentar descobrir alguma coisa, prometi, antes de encerrar a ligação. Mais tarde naquela tarde, Michael se aproximou de mim com uma expressão curiosa. Então, pesquisei alguns contatos do setor. Adivinhem? Amanda já tentou contratar 3 outras empresas de buffet. Todas as 3 recusaram porque o orçamento dela é absurdamente baixo. Você não era a primeira opção dela. Você é o último recurso dela. Essa informação foi dolorosa, apesar de não ser surpreendente. Então, ela está tentando me manipular porque nenhum profissional quer aceitar o emprego dela. Exatamente. E tem mais. Aquela empresa que ela mencionou, a Culinary Concepts, nem faz casamentos. Eles são especialistas em eventos corporativos. Aposto que nunca existiu outro serviço de buffet, para começo de conversa. Senti uma mistura de vingança e decepção. A manipulação foi ainda mais profunda do que eu pensava. Naquela noite, depois de terminar o culto, recebi uma mensagem da minha avó solicitando minha presença no jantar de domingo em família, dali a 2 dias. Esses jantares geralmente aconteciam mensalmente, não semanalmente. Então, o convite especial estava claramente relacionado à situação do serviço de buffet. O domingo chegou com uma sensação de pavor. Levei uma torta de maçã recém-assada, a favorita da minha avó, na esperança de amenizar qualquer confronto que me aguardasse. A casa da família estava excepcionalmente cheia, com o carro da tia Susan já estacionado na garagem, ao lado do veículo dos meus pais. Lá dentro, o clima era tenso, apesar das tentativas de conversa normal. Amanda estava notavelmente ausente,
mas o sorriso tenso da tia Susan me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu humor. Minha avó sentava-se em sua poltrona habitual, como uma rainha, observando tudo com olhos aguçados que desmentiam sua idade. Depois do jantar, a verdadeira discussão começou. Tia Susan não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Jaqueline, acho que você está sendo muito míope em relação a essa situação do casamento. Amanda está lhe oferecendo uma oportunidade incrível de mostrar seus talentos. Respirei fundo. Tia Susan, eu valorizo muito a família, mas meu negócio não é um hobby. Tenho funcionários que dependem de seus salários, fornecedores que precisam ser pagos. A escala do casamento da Amanda exigiria recursos significativos. Mas certamente você pode abrir uma exceção para a família, interrompeu minha avó, com a voz gentil, mas firme. Quando a família precisa de ajuda, nós intervimos. É assim que sempre fizemos. Estou disposta a ajudar, esclareci. Pensei nisso a semana toda e posso oferecer um desconto de 40% no nosso pacote de casamento regular. É uma redução substancial. Tia Susan zombou. 40% de desconto em um preço inflacionado ainda é exploração. Amanda é sua prima, não uma cliente corporativa. Meu pai, normalmente quieto durante disputas familiares, surpreendeu a todos ao falar abertamente. Susan, você tem ideia de quanto custa um buffet para um evento desse porte? Só o custo da comida deixaria Jaqueline com uma dívida de milhares de dólares. Ela está construindo um negócio, retrucou tia Susan. Às vezes, é preciso fazer investimentos para crescer. Isso não é um investimento. É exploração, respondeu meu pai com firmeza. A conversa continuou por mais 1 hora, ficando cada vez mais acalorada, depois esfriando, depois esquentando novamente. Minha mãe tentou mediar enquanto minha avó enfatizava repetidamente a lealdade familiar. No final, eu estava emocionalmente esgotado, mas mantive minha posição na minha oferta final, um desconto de 40% com um plano de pagamento dividido em 6 meses. Vou contar a Amanda sobre a sua decisão, disse tia Susan friamente enquanto eu me preparava para sair. Mas não se surpreenda se o seu convite para o casamento se perder no correio. Enquanto dirigia para casa, me senti exausto e aliviado. O acordo que ofereci foi mais do que generoso, provavelmente generoso demais do ponto de vista comercial. Se Amanda rejeitasse, pelo menos eu saberia que havia feito o meu melhor para equilibrar as obrigações familiares com a integridade profissional. Mais tarde naquela noite, Michael ligou para saber como ele estava. Quão ruim foi o pelotão de fuzilamento da família? Mais ou menos o que você esperava, suspirei, mas mantive minha posição. Ofereceram 40% de desconto com um plano de pagamento. Isso ainda é incrivelmente generoso, disse ele. Quase generoso demais. O que a Amanda disse? Ela não estava lá. A tia Susan está repassando minha oferta, o que provavelmente significa que ela será apresentada da pior maneira possível. Bem, estou orgulhoso de você por não ter cedido completamente, disse Michael. Este negócio significa muito para ser desperdiçado com alguém que não valoriza o seu trabalho. Suas palavras reforçaram o que eu já sabia, mas precisava ouvir. Não se tratava apenas de um casamento. Tratava-se de estabelecer precedentes sobre como eu permitia que meu trabalho fosse valorizado. Se eu não conseguisse me defender diante da família, como poderia esperar que os clientes respeitassem meu valor? 3 dias depois, Amanda finalmente entrou em contato, sugerindo que nos encontrássemos no Lakeside Brew, uma cafeteria da moda no centro da cidade. O fato de ela querer se encontrar pessoalmente em vez de continuar por telefone parecia promissor, um sinal de que ela poderia estar disposta a ter uma conversa razoável. O dia estava excepcionalmente frio para junho, com nuvens cinzentas ameaçando chuva. Cheguei 15 minutos mais cedo, pedi um cappuccino e consegui uma mesa de canto com alguma privacidade. O café estava cheio de pessoas que chegavam cedo para tomar sua cafeína diária, com laptops abertos na maioria das mesas. O zumbido suave das conversas e das máquinas de café expresso criava um ruído de fundo confortável. Avistei Amanda no momento em que ela entrou, seu cabelo loiro perfeitamente penteado apesar da umidade, vestindo uma blusa cor de creme que provavelmente custou mais do que meu orçamento semanal para compras de supermercado. Ela pediu algo complicado com leite de amêndoas e espuma extra antes de vir até minha mesa, com uma expressão indecifrável. Obrigada por me receber, eu disse enquanto ela se sentava.
Agradeço por você ter dedicado um tempo para conversarmos sobre isso pessoalmente. Amanda mexeu sua bebida metodicamente, sem fazer contato visual. Mamãe me contou sobre sua oferta de 40% de desconto. Sim, pensei que seria um acordo justo. É o maior desconto que já ofereci a alguém. Ela finalmente olhou para cima, seus olhos azuis calculistas. Ainda é muito dinheiro, Jack. Jason e eu já estouramos o orçamento do local e das flores. Eu entendo que os custos do casamento aumentam rapidamente, eu disse, mantendo a voz calma. É por isso que sugeri um plano de pagamento. Vocês poderiam dividir em 6 meses, mesmo depois do casamento. Mas é só isso. Ela se inclinou para a frente. Estamos começando o nosso casamento. Deveríamos estar economizando para o futuro, não pagando dívidas de casamento. Eu realmente pensei que você gostaria de contribuir para o nosso dia especial. A insinuação de que não dar milhares em serviços gratuitos significava que eu não me importava com o casamento dela doeu, mas mantive minha expressão neutra. Eu quero contribuir, Amanda. É por isso que estou oferecendo um desconto tão substancial, mas também preciso ser prática em relação ao que meu negócio pode sustentar. Eu simplesmente não entendo por que isso é tão importante para você. Sua voz assumiu um tom bajulador. Você já tem todo o equipamento de cozinha e a equipe. É só um dia. Respirei fundo. Deixe-me explicar o que apenas um dia realmente envolve. Para um casamento do seu tamanho, precisaríamos começar os preparativos 3 dias antes. Isso significa alugar espaço adicional de refrigeração, pois nossa cozinha não tem capacidade para 250 pessoas. Eu precisaria contratar pelo menos 6 funcionários temporários, além da minha equipe regular. Há transporte, equipamentos de serviço, sem mencionar o custo real da comida. Mas vai ter tanta gente importante lá, retrucou Amanda, inclinando-se para a frente. O pai do Jason convidou o CEO da Midwest Financial. Os Thompsons estarão lá, e eles organizam galas beneficentes todos os anos. Essas são conexões que você não compra. Conexões são valiosas, reconheci, mas elas não pagam meus funcionários nem meus fornecedores. Não posso pedir que meus funcionários trabalhem para ter visibilidade. O telefone de Amanda tocou com uma mensagem. Ela olhou para baixo, digitou uma resposta rápida e então olhou para cima novamente com intensidade renovada. Era o Jason. Ele acha que eu deveria ir para o Elite Catering. A mãe dele conhece o dono, e eles estão nos oferecendo um pacote decente. Se isso funciona melhor para seu orçamento, talvez você devesse, eu disse cuidadosamente. Mas eles não são da família, disse ela com um toque de manipulação na voz. Significaria muito ter sua comida no nosso casamento. Todo mundo sempre fala sobre o seu talento. O elogio, claramente pensado para me amolecer, pareceu vazio. Eu agradeço e adoraria fazer o buffet do seu casamento, mas não de graça. Amanda mexeu o café com agitação crescente. Acho que você não entende a importância desse casamento. Haverá comentários no Chicago Social. As conexões certas podem transformar seu pequeno negócio da noite para o dia. Meu pequeno negócio está indo muito bem graças ao trabalho duro e aos clientes pagantes, eu disse, sem conseguir disfarçar o tom de voz. Prezo muito nosso relacionamento familiar, Amanda, e é por isso que estou oferecendo um desconto tão significativo, mas não posso desvalorizar o meu trabalho nem o tempo dos meus funcionários. Desta vez o telefone dela tocou. Ela olhou para ele e levantou um dedo para mim antes de responder. Oi, querida. Estou com a Jack agora. Não, ela ainda está sendo difícil. Eu sei, foi o que eu disse. O encerramento casual da nossa conversa para que ela pudesse reclamar de mim para Jason bem na minha cara foi a gota d'água. Senti que meu comportamento profissional estava diminuindo. Diga ao Jason que mandei lembranças, eu disse alto o suficiente para ele ouvir. Amanda me lançou um olhar irritado e se virou ligeiramente. Te ligo de volta em alguns minutos, ela disse antes de desligar. Jason acha que estou perdendo meu tempo. Ele diz que se você realmente se importasse comigo, isso nem seria uma discussão. Isso é injusto, respondi. Importar-se com alguém não significa dar tudo o que lhe pede, independentemente do custo para si mesmo. Isso não é saudável em nenhum relacionamento. Tanto faz.
Amanda revirou os olhos. A verdade é que eu estava tentando te fazer um favor. Sua comida é boa, mas você não é nenhum chefe famoso. Essa exposição teria sido ótima para você. O elogio indireto claramente tinha a intenção de ferir. Levei um momento para me concentrar antes de responder. Minha oferta final é 40% de desconto com um plano de pagamento. É o máximo que posso fazer sem deixar de respeitar meu negócio e minha equipe. A expressão de Amanda endureceu. Tudo bem, vou encontrar alguém melhor. Ela se levantou abruptamente e pegou sua bolsa de grife. Não espere uma recepção calorosa no casamento. As pessoas saberão por que você se recusou a me ajudar. Amanda, por favor, não transforme isso em uma divisão familiar. Esta é uma decisão empresarial, não uma rejeição pessoal. Parece bem pessoal do meu ponto de vista, ela retrucou. A vovó vai ficar muito decepcionada quando souber que você está priorizando o dinheiro em vez da família. Com essa frase de despedida, ela se virou e saiu, deixando seu café pela metade na mesa. Fiquei sentado ali por vários minutos, com uma mistura complexa de emoções tomando conta de mim. Havia raiva pela manipulação, tristeza pela ruptura familiar que isso causaria, mas também uma silenciosa sensação de alívio por ter permanecido firme. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Michael, é oficial. Não faremos o buffet do casamento. A resposta dele veio rápida, estou orgulhoso de você. Perdeu ela. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro em meio a uma leve garoa que começava a cair, me perguntei se o convite de casamento seria realmente revogado, como tia Susan havia ameaçado. Uma parte de mim esperava que sim, poupando-me de um dia desconfortável de tensão familiar. Outra parte sentiu uma tristeza genuína pela possibilidade de perder esse marco na vida de Amanda. Deixando os sentimentos complicados de lado, 2 semanas se passaram sem nenhuma comunicação de Amanda ou tia Susan. Então, surpreendentemente, um convite formal de casamento chegou pelo meu correio, endereçado a Jaqueline Harrison e convidados. O gesto pareceu conciliador, embora eu suspeitasse que tivesse mais a ver com a insistência da minha avó do que com o perdão de Amanda. Após cuidadosa consideração, decidi não comparecer. Enviar um presente e um cartão sincero parecia mais sensato do que assistir a um evento onde as tensões seriam altas e os sussurros me perseguiriam. Marquei a recusa lamentavelmente no cartão de confirmação de presença e o enviei de volta junto com um vale-presente para uma loja de artigos para casa de alto padrão. A decisão trouxe uma sensação de paz que eu não esperava. Talvez pela primeira vez em nosso relacionamento, estabeleci um limite claro com Amanda e o mantive apesar da pressão. Seja qual for a consequência, eu sabia que havia respeitado a mim mesmo e ao meu negócio, e isso valia mais do que a aprovação temporária da família. As semanas que antecederam o casamento de Amanda foram desconfortavelmente silenciosas para a maioria da família. No entanto, meus pais me mantiveram atualizado sobre as fofocas e ficou claro que Amanda estava contando sua versão dos acontecimentos para toda a família. Segundo minha mãe, eu havia exigido uma quantia absurda e me recusado a ajudar uma família necessitada. Essas caracterizações me incomodaram, mas me recusei a entrar em uma campanha de vai e vem para me defender. As consequências foram tangíveis de maneiras pequenas, mas significativas. 2 membros da família que haviam contratado Sweet and Savory para eventos futuros cancelaram repentinamente, alegando preocupações com o orçamento. Minha prima Melissa, que sempre foi amigável, tornou-se notavelmente fria em nossas trocas de mensagens. Até mesmo minha tia Patrícia, que geralmente me apoia, enviou uma mensagem direta sobre como a família deve sempre vir antes dos negócios, claramente tendo ouvido apenas o lado de Amanda. Minha avó ligava uma vez por semana, sem nunca mencionar diretamente a situação do buffet, mas dando dicas sobre perdão e união familiar que deixavam sua posição clara. Essas conversas me deixaram esgotado, dividido entre manter minha posição e querer agradar a mulher que sempre foi minha maior apoiadora. Michael foi meu porto seguro durante esse tempo, me lembrando que essas reações eram temporárias e baseadas em informações erradas. Quem realmente conhece sua personalidade não vai acreditar nessa bobagem, ele me garantiu depois que recebi uma mensagem particularmente desagradável da tia Susan. E seus clientes de verdade valorizam o seu trabalho o suficiente para pagar por ele. Ele estava certo, é claro. Apesar do drama familiar, Sweet and Savory estava prosperando. Conseguimos 3 novos clientes corporativos e estávamos com a agenda lotada para o outono.
Na verdade, o distanciamento forçado das obrigações familiares me permitiu concentrar mais energia no crescimento do negócio. Conforme a data do casamento se aproximava, enviei uma última mensagem para Amanda desejando-lhe um lindo dia, tentando pela última vez separar o desentendimento comercial do nosso relacionamento familiar. Ela respondeu com um breve obrigada, o que foi mais reconhecimento do que eu esperava. No dia do casamento, reservei propositalmente um pequeno serviço de buffet para uma festa de 40 anos que me manteria ocupada e distraída. Michael e eu passamos a manhã nos preparando na cozinha. O ritmo familiar de picar, refogar e servir é uma distração bem-vinda dos pensamentos sobre a elaborada cerimônia que acontece do outro lado da cidade. Não se arrepende de não ter ido? Perguntou Michael enquanto carregávamos a van com a comida preparada. Nenhuma, respondi honestamente. Estar lá teria criado uma tensão que ninguém precisa no dia do casamento. Assim é melhor para todos. A festa de aniversário correu bem. O cliente ficou encantado com nosso menu temático mediterrâneo. Enquanto estávamos arrumando nossas coisas, por volta das 8 da noite, meu telefone vibrou com várias notificações em rápida sucessão. Ignorei-os até terminarmos de carregar a van, presumindo que fossem alertas de mídia social. Quando finalmente verifiquei meu telefone no banco do passageiro enquanto Michael nos levava de volta para a cozinha, fiquei surpresa ao ver várias mensagens de texto de familiares que estavam no casamento. A primeira foi do meu primo Ryan: a situação alimentar aqui é um desastre. Você escapou por pouco não arrumando essa bagunça. Outra da minha tia Patrícia, que foi fria comigo por semanas: eu te devo um pedido de desculpas. Agora eu entendo por que um buffet profissional custa tanto. Um terceiro, do marido de uma prima: as pessoas estão saindo com fome. Algumas já foram procurar fast food. Confuso, liguei para Ryan para saber mais detalhes. Ele atendeu no primeiro toque e o barulho ambiente sugeria que ele havia saído do local. Jack. Meu Deus. Você não acreditaria no espetáculo que essa recepção virou, disse-lhe sem rodeios. O que está acontecendo? Perguntei, colocando o telefone no viva-voz para que Michael pudesse ouvir. Então, Amanda foi a uma empresa de buffet barata que ninguém conhecia. Eles chegaram atrasados. Primeiro, os aperitivos eram umas coisinhas tristes e congeladas, mal aquecidas. O prato principal era para ser costela, mas juro que é o corte de carne mais barato que já vi, totalmente passado do ponto. Metade dos acompanhamentos nunca chegou. Isso parece horrível, eu disse, genuinamente solidária, apesar de tudo. Ninguém merecia ter o dia do casamento arruinado. Está piorando, continuou Ryan. Há cerca de 1 hora, as pessoas começaram a passar mal, cólicas estomacais, náuseas. Aparentemente, a estação de frutos do mar não estava na temperatura adequada. Pelo menos 3 pessoas já vomitaram, incluindo o tio do Jason. O gerente do local está furioso. Michael me lançou um olhar alarmado enquanto dirigia. A segurança alimentar não era brincadeira no ramo de buffet, e o controle de temperatura dos frutos do mar era absolutamente essencial. Eles vão fechar? Perguntei. Não oficialmente, mas as pessoas estão indo embora em massa. Amanda está em prantos na suíte nupcial. Jason está ameaçando processar a empresa de buffet. A mãe dele está contando para todos que quiserem ouvir que ela os alertou sobre a opção de desconto. Uma onda de emoções conflitantes tomou conta de mim. Simpatia pelo dia arruinado de Amanda. Vindicação de que minhas preocupações profissionais foram comprovadas como válidas. Preocupe-se com os hóspedes que estavam doentes. E uma pequena e vergonhosa pitada de satisfação pelo fato de encontrar alguém melhor a ter falhado tão espetacularmente. Que horror, eu disse, afastando os pensamentos menos caridosos. Estão todos bem? Alguém precisa de atendimento médico? O local chamou paramédicos para a avó do Jason por precaução, mas acho que todos os outros estão se sentindo miseráveis, e não em perigo. É uma bagunça, Jack. E sabe de uma coisa? Várias pessoas me disseram, se ao menos Amanda tivesse deixado a Jaqueline cuidar disso. Quando chegamos à cozinha para descarregar, mais mensagens chegaram, incluindo fotos de pratos meio vazios com comida nada apetitosa e um vídeo de funcionários discutindo com o gerente do local. As redes sociais já estavam cheias de postagens de convidados sobre o pesadelo do buffet do casamento, muitas marcando Amanda e Jason.
decidi desligar meu telefone durante a noite. Não houve satisfação em assistir ao desenrolar desse desastre, e eu precisava de tempo para processar meus sentimentos sem as atualizações constantes. Qualquer vingança que eu pudesse sentir foi ofuscada pela tristeza genuína de que o dia especial de Amanda tivesse sido arruinado, apesar de nossas divergências. Você está bem? Michael perguntou enquanto terminávamos de limpar a cozinha. Suspirei, só estou me sentindo estranho com tudo isso. Eu não queria isso para ela, mesmo depois de tudo. É porque você é uma boa pessoa, disse-lhe simplesmente. Ao contrário de algumas pessoas que poderíamos mencionar. Dirigi para casa em silêncio, preparando-me mentalmente para as consequências familiares que inevitavelmente aconteceriam. Essa situação adicionaria outra camada complicada a relacionamentos já tensos. Uma parte de mim se perguntava se eu seria culpado de alguma forma, como se a recusa em atender a demanda tivesse levado Amanda a escolher uma alternativa insegura. A lógica familiar pode ser distorcida dessa forma. Em casa, tomei um banho longo, tentando lavar as emoções complicadas do dia. Antes de ir para a cama, enviei uma mensagem simples para Amanda: fiquei sabendo do ocorrido hoje. Sinto muito que as coisas não tenham saído como planejado. Estou aqui se precisar de alguma coisa. Eu não esperava uma resposta, mas achei importante abordar com compaixão em vez de julgamento. Enquanto adormecia, lembrei-me de que defender meu negócio tinha sido a decisão certa, independentemente do resultado infeliz. Eu não poderia ter previsto esse desastre e não era minha responsabilidade preveni-lo. Às vezes, as consequências das escolhas de outras pessoas não eram um fardo para mim, uma lição que levei muito tempo para aprender. Na manhã seguinte, acordei com o zumbido insistente do meu telefone. Com os olhos turvos, estendi a mão para pegá-lo e encontrei a tela cheia de notificações. 15 chamadas perdidas de Amanda, 8 da tia Susan, 5 da minha avó e dezenas de mensagens de texto. Eram apenas 7h30 da manhã, o que sugere que o bombardeio começou excepcionalmente cedo. A mensagem mais recente de Amanda dizia simplesmente: desculpe. Eu estava errada. Preciso da sua ajuda. Por favor. Antes que eu pudesse processar esse pedido de desculpas inesperado, meu telefone tocou novamente com o número da minha mãe. Eu respondi, ainda meio dormindo. Jack, você viu o noticiário? Ela parecia agitada. Notícias? Não, acabei de acordar. O que está acontecendo? Está em todos os programas matinais locais. Desastre em recepção de casamento manda 40 pessoas para o hospital. Ainda não divulgaram nomes, mas é o casamento da Amanda. A empresa de buffet aparentemente violou vários códigos de saúde. Os frutos do mar ficaram completamente sem refrigeração por horas. Sentei-me ereto, subitamente completamente acordado. 40 pessoas. Ryan só mencionou que algumas ficaram doentes ontem à noite. A situação piorou muito depois da meia-noite. Os sintomas começaram a aparecer mais tarde. Os pais de Jason levaram a avó dele ao pronto-socorro e, quando os médicos perguntaram o que ela havia comido, uma investigação foi iniciada. O estabelecimento também está sendo questionado por não ter fechado o serviço de alimentação antes. Meu Deus, suspirei, a dimensão completa do desastre se tornando clara. Estão todos bem? Sem fatalidades, graças a Deus, mas vários hóspedes idosos ainda estão hospitalizados. É um pesadelo. O local está ameaçando processar Amanda e Jason por contratarem um buffet sem licença, e estão considerando uma reconvenção, alegando que o local deveria ter verificado as credenciais do buffet. Meus alarmes profissionais dispararam imediatamente. A suíte de Savory mantinha padrões impecáveis de segurança alimentar e todos precisavam de licença justamente para evitar tais situações. A ideia de que Amanda pudesse ter contratado uma empresa sem certificações básicas foi chocante. Onde estão Amanda e Jason agora? Perguntei. Na casa da sua avó. Vai ter uma reunião de família de emergência às 10 horas. Todo mundo espera que você esteja lá? Olhei para o relógio. Isso me deu tempo suficiente para tomar banho, me vestir e dirigir até lá. Estarei lá. Devo levar alguma coisa? Só você, mãe. E talvez um pouco de paciência. É tenso. Depois de um banho rápido, liguei para Michael para explicar a situação e pedir que ele cuidasse dos preparativos do dia sem mim.
Ele concordou imediatamente, acrescentando: se houver algo que possamos fazer para ajudar, é só pedir. Intoxicação alimentar é uma péssima publicidade para todos nós do setor. Cheguei à histórica casa vitoriana da minha avó e encontrei vários carros estacionados do lado de fora, incluindo o BMW azul de Amanda. Respirando fundo, preparei-me para qualquer cena emocional que me aguardasse lá dentro. A avó Margarete abriu a porta antes que eu pudesse bater. Seus cabelos prateados, normalmente perfeitos, estavam levemente desgrenhados, sugerindo que ela tinha passado a maior parte da noite acordada. Jaqueline, graças a Deus. Entre. Estão todos na sala. A tensão no ar era palpável. Quando entrei na sala de estar formal, Amanda estava sentada no sofá, ainda com a maquiagem de ontem, mas com olheiras sob os olhos inchados. Ela claramente estava chorando há horas. Jason estava visivelmente ausente. Tia Susan andava de um lado para o outro perto da janela enquanto meus pais sentavam-se calmamente em poltronas adjacentes. 2 dos meus tios estavam conversando animadamente perto da lareira. A sala ficou em silêncio quando apareci na porta. Amanda olhou para cima e, para minha surpresa, imediatamente começou a chorar novamente. Sinto muito, Jack, ela soluçou. Você estava certa sobre tudo. Eu deveria ter te escutado. Essa admissão vulnerável do meu primo, que normalmente fica na defensiva, me pegou desprevenido. Antes que eu pudesse responder, ela continuou: a empresa de buffet era uma fraude completa. Eles alegavam ter todas essas credenciais e experiência, mas eram apenas uns caras com uma van que conheciam alguém com quem Jason trabalhava. Fomos com eles porque estavam cobrando 1/3 do que qualquer outra empresa cobrava. Ela enxugou os olhos, borrando ainda mais o rímel. Agora há pessoas no hospital. O local está ameaçando entrar com uma ação judicial, e os pais de Jason estão furiosos. Onde está Jason? Perguntei, notando sua ausência. No hospital com a avó, respondeu tia Susan secamente, e se encontrando com o advogado da família. Sentei-me em frente a Amanda. Sinto muito que isso tenha acontecido. De verdade. A segurança alimentar não é algo que se deva abrir mão, principalmente com frutos do mar no verão. Eu sei disso agora, disse Amanda baixinho. Eu só pensei que todo mundo estava exagerando nos custos, que os fornecedores estavam cobrando preços de casamento só porque podiam. Minha avó pigarreou. Não estamos aqui para atribuir culpas. O que está feito, está feito. Precisamos nos concentrar no controle de danos. Tia Susan parou de andar de um lado para o outro. A razão pela qual ligamos para você, Jack, é porque Amanda e Jason estão tentando salvar algo deste desastre. Eles reservaram um pequeno salão de banquetes na mansão Lakeside para amanhã à noite para receber os familiares e amigos mais próximos que não foram hospitalizados. Uma espécie de recepção para recomeçar. Eu entendi imediatamente onde isso iria dar. Você quer que eu providencie o buffet? Pagaremos o preço normal de vocês, disse Amanda rapidamente. Sem descontos, sem papo de exposição. Juro. Só precisamos de alguém em quem possamos confiar. E depois de ontem, ela parou de falar, olhando para as mãos. A sala estava silenciosa, todos esperando minha resposta. Uma parte de mim queria ressaltar a ironia da situação, mas ver Amanda tão genuinamente humilhada removeu qualquer desejo de mesquinharia. De quantas pessoas estamos falando? Perguntei, assumindo um tom profissional. Cerca de 50, respondeu Amanda. Só a família e a festa de casamento. Os pais do Jason estão pagando as contas do hospital dos convidados afetados, então podemos nos dar ao luxo de fazer isso direito agora. 50 pessoas com menos de 36 horas de antecedência seria desafiador, mas não impossível. Eu precisaria fazer algumas ligações e contratar mais funcionários. O menu precisaria ser simplificado em comparação a uma recepção de casamento típica. Qualquer coisa que você fizer será melhor do que ontem, disse Amanda suavemente. Não sou mais exigente. Só quero algo seguro que não deixe ninguém doente. A vulnerabilidade em sua voz era tão diferente da prima que eu conhecia que senti minha resistência derreter. Precisarei de um depósito hoje para cobrir os custos dos ingredientes. Minha equipe e eu precisaremos ter acesso à cozinha do local pelo menos 5 horas antes do horário de servir. Pronto. Amanda assentiu rapidamente.
O que você precisar. O que se seguiu foi um turbilhão de atividades. Saí para ligar para Michael, que imediatamente começou a entrar em contato com nossa equipe para ver quem poderia trabalhar em um evento de emergência. Minha mãe se juntou a mim e se ofereceu para ajudar com as sobremesas, sua especialidade. Em 1 hora, tínhamos elaborado um menu simplificado, mas elegante, que poderia ser preparado em pouco tempo, e Amanda transferiu o depósito para minha conta comercial. Quando as pessoas começaram a se dispersar para cuidar de vários aspectos do esforço de recuperação, Amanda me puxou de lado para o silêncio da varanda da frente. Preciso dizer isso direito, ela começou, fazendo contato visual direto, talvez pela primeira vez em nosso relacionamento adulto. Eu estava completamente enganada sobre tudo. Desvalorizei seu trabalho porque não entendia o que ele envolve. Eu estava tão focada em ter o casamento perfeito que perdi de vista o que importa. Está tudo bem. Comecei a dizer, mas ela balançou a cabeça. Não está certo. Eu sempre me aproveitei de você, e você sempre me deixou. Isso acaba agora. Vou pagar a taxa integral de amanhã e vou começar a pagar aqueles $2.000 que peguei emprestado há 3 anos. O reconhecimento daquela antiga dívida, que eu havia quitado há muito tempo, foi talvez o sinal mais claro de que algo realmente havia mudado em Amanda. Ontem foi humilhante, continuou ela. Mas também foi um alerta. Jason e eu tínhamos um casamento de fantasia que não podíamos pagar e, em vez de ajustar nossas expectativas, economizamos em atalhos perigosos. A avó dele ainda está no hospital por causa das nossas escolhas. Apertei a mão dela. A segurança alimentar não é algo em que a maioria das pessoas pensa até que algo dê errado. Você não poderia imaginar que eles eram tão negligentes. Mas eu deveria ter confiado em um profissional, ela retrucou. Sua opinião profissional. Em vez disso, tentei te manipular. E quando isso não funcionou, encontrei alguém que me disse o que eu queria ouvir em vez do que eu precisava saber. Ficamos sentados em silêncio por um momento, com o peso dos acontecimentos de ontem pairando entre nós. Vou tornar o amanhã especial, prometi. Não será nada elaborado, mas elegante e seguro. Obrigada, ela sussurrou. Não só por amanhã, mas por se manter firme quando tentei me aproveitar. Aparentemente, eu precisava daquela lição. As próximas 24 horas foram um borrão de atividade. Michael e eu trabalhamos a noite toda preparando o que podíamos com antecedência. Pedi todos os favores aos funcionários e fornecedores, explicando a situação de emergência. Para minha surpresa, todos se voluntariaram com entusiasmo, alguns até se voluntariaram para fazer horas extras sem remuneração depois de saberem sobre o incidente de intoxicação alimentar. Às 6 da noite seguinte, transformamos o pequeno salão de banquetes do Lakeside Manor em um espaço intimista para recepções. O menu era mais simples do que o de um casamento típico, mas executado com perfeição. Uma seleção de aperitivos quentes e frios, frango assado com ervas e legumes da estação e a receita de torta de mirtilo da minha avó para a sobremesa. Todos os protocolos de segurança alimentar foram seguidos meticulosamente, com verificações de temperatura documentadas e condições de serviço monitoradas continuamente. A atmosfera quando os convidados chegaram era moderada, comparada a uma recepção de casamento típica. A emergência médica ainda está fresca na mente de todos. Mas, à medida que as pessoas começaram a comer e a apreciar visivelmente a comida segura e deliciosa, o clima melhorou gradualmente. Amanda, usando um simples vestido de coquetel branco em vez de seu elaborado vestido de noiva, fez questão de me agradecer publicamente e reconhecer seu erro em não valorizar a experiência profissional. Jason, que sempre me pareceu um tanto arrogante, abordou-me perto do fim da noite com uma humildade surpreendente. Minha avó terá alta amanhã, disse ele. Os médicos dizem que ela vai se recuperar totalmente, felizmente. Quero agradecer por intervir assim. Você salvou o que restava da nossa festa de casamento. Estou feliz por poder ajudar, respondi sinceramente. Amanda e eu estamos conversando, continuou ele. Vamos montar um plano de pagamento para cobrir o orçamento original integral do buffet do casamento. Sei que é depois do ocorrido, mas é importante que a gente resolva isso. O gesto, completamente inesperado, sinalizou uma mudança fundamental na compreensão do valor profissional. Isso é muito generoso, mas desnecessário. O evento de hoje já basta. Insistimos, disse ele com firmeza.
Trata-se de respeitar o seu negócio e reconhecer o nosso erro. Quando a pequena recepção terminou, vários convidados se aproximaram de mim com cartões de visita e perguntas sobre eventos futuros. O pai de Jason, um empresário proeminente que até então mal havia reconhecido minha existência, fez questão de elogiar a comida e discutir possíveis eventos corporativos. A exposição que Amanda havia prometido originalmente estava ironicamente se materializando agora por meio de apreciação genuína e não de obrigação. Nas semanas seguintes, a Sweet and Savory recebeu mais perguntas do que eu podia atender, muitas delas de convidados da recepção de recuperação. Amanda e Jason de fato criaram um plano de pagamento, fazendo contribuições regulares sem necessidade de solicitação. Nossa dinâmica familiar também mudou, com a tia Susan demonstrando um novo respeito pela minha perspicácia empresarial e minha avó contando orgulhosamente aos amigos sobre sua neta, a chefe profissional. A mudança mais significativa, no entanto, ocorreu no meu relacionamento com Amanda. O desastre havia acabado com a pretensão e a competição que caracterizavam nossas interações há anos. Em seu lugar cresceu algo mais autêntico, um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez de obrigação ou manipulação. Ela começou a parar na cozinha, às vezes genuinamente interessada em aprender sobre o negócio que ela havia abandonado. 6 meses depois, quando a Sweet and Savory se mudou para uma cozinha maior para acomodar nosso crescimento, Amanda trouxe champanhe para a pequena celebração com minha equipe. Enquanto brindávamos a expansão, ela me puxou de lado. Aprendi mais com o desastre do meu casamento do que com qualquer outra coisa na minha vida, confessou. Sobre humildade, sobre respeitar a expertise, sobre a diferença entre aparência e substância. Às vezes, as lições mais difíceis são aquelas que lembramos, respondi. Só estou grata por você ainda estar disposta a ajudar depois da forma como te tratei. Nem todo mundo seria tão compreensivo. Pensei nisso por um momento antes de responder. Acho que é isso que família realmente significa. Não fazer o que alguém pede, independentemente do custo, mas estar presente quando realmente importa, mesmo depois de um conflito. É uma questão de respeito e limites, não de obrigação cega. Olhando para trás, naquele verão tumultuado, percebi o quanto todos nós crescemos a partir do que começou como um simples pedido de serviço de buffet gratuito. Aprendi a manter meu valor profissional firme, mesmo diante da pressão familiar. Amanda aprendeu sobre respeitar a expertise dos outros e o verdadeiro custo de cortar custos. Nossa família desenvolveu uma maneira mais autêntica de apoiar uns aos outros, baseada no respeito genuíno e não na obrigação. Às vezes, as lições mais valiosas vêm envolvidas nas experiências mais difíceis. E às vezes o que parece um desastre pode, na verdade, ser o começo de algo melhor, mais honesto e mais sustentável. Perdi um casamento, mas ganhei um relacionamento familiar mais saudável e um negócio próspero, construído com base na valorização adequada do meu trabalho. Você já teve que estabelecer limites com familiares que não respeitavam sua competência profissional? Como você lidou com isso? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se ele foi útil para você. Lembre-se de que defender seu valor não é egoísmo. É necessário para qualquer relacionamento saudável. Obrigado por assistir e espero que minha experiência ajude você a navegar na dinâmica do seu negócio familiar com confiança e elegância.